Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acaba 2024, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Um ponto precioso, necessário nessa luta do Grêmio por permanecer na Série A, mais uma atuação ruim e um show de horror nas entrevistas coletivas do técnico Renato Portaluppi e do presidente Alberto Guerra. Vamos falar sobre tudo isso, sobre o jogo, vaias para o Cruzeiro, cara, que jogo horroroso em Minas Gerais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, claro que eu vou falar mais a respeito do Grêmio aqui, né? Vocês sabem, eu sou torcedor identificado aqui, mas não deixo de ser jornalista. Mas claro que eu também não posso tirar o Cruzeiro da análise, né? Um Cruzeiro que volta da perda de um título e da maneira como foi, completamente dominado pelo Racing, para reagir num primeiro jogo pós eliminação, né? Perda do título e tudo mais, nesse trabalho do Fernando Diniz, que não deu liga com o Cruzeiro ainda. E diante do torcedor, para conquistar talvez essa vaga na Libertadores ou pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro e não consegue ganhar de um dos piores times do campeonato, que é, no caso, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Um Cruzeiro modorrento, com muitos erros de passes, muitas tentativas de cruzamentos, muitas jogadas aleatórias, muitas... enfim, o Grêmio foi pior ainda que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, pelo que se esperava, pelo momento que vive, pelo investimento que fez, pela troca no comando técnico, por esse momento específico da temporada, obviamente o torcedor esperava mais, muitas vaias, xingamentos, aquela loucura, né, do trabalho do Diniz que não aconteceu ainda e que poderia inclusive ter resultado no título continental, mas não tinha como, né, do jeito que o Cruzeiro está jogando, não tinha como. O Racing atropelou o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro se volta para o Brasileiro e na primeira oportunidade, diante de um Grêmio completamente assim... funcionário com aviso prévio, né, demissionário, fim de festa, aquela coisa toda, o Grêmio meio que desistente, se despedindo da temporada, e o Cruzeiro não conseguiu até conseguiu se impor nesse sentido mais de volume de jogo, mas não conseguiu vencer, né, o que é pior ainda, e ainda saiu atrás, teve que buscar o resultado. No que diz respeito ao Grêmio, o Cruzeiro tem jogadores muito bons tecnicamente, né? O Matheus Pereira, cara, que jogador interessante. Maravilhoso. O Gabriel Veron, a gente sabe que talvez até ele não seja tanto quanto a gente esperava que ele fosse. E o passe que ele dá, primoroso para o Matheus Pereira empatar o jogo, e ali o Cruzeiro já merecia, como o Cruzeiro merecia ter vencido o jogo por tudo que construiu, por tudo que criou. Sorte que o Caio Jorge não estava em campo, porque esse tem feito muitos gols, pelo menos. O Lautaro Dias perdeu algumas bolas assim inexplicáveis. O Barreal, gosto do Barreal, acho um bom jogador, assim, mas acabou saindo no segundo tempo machucado. Enfim, o Grêmio, cara, o Grêmio é desesperador, gente. É desesperador porque, assim, você vai para um jogo do Campeonato Brasileiro em que uma vitória. O Grêmio vencesse o jogo hoje, praticamente estava salvo. E, claro, né, ainda teria uma questão matemática, mas ainda não, sabe? É um pontinho. Assim, eu não estou nem mais preocupado. Eu ia dizer que eu não estou preocupado com o desempenho. É claro que eu estou preferindo o resultado. A questão é que, sem o desempenho, você fica mais distante do resultado. É meio óbvio isso, né? Se você não joga bem, cara, a tendência é você não vencer. E o Grêmio não venceu o Juventude em casa. Além de outros tantos tropeços no campeonato, esse do Juventude em casa era um jogo para você selar praticamente a tua permanência e não aconteceu. E olha, não fosse o Marquezin, em determinado momento do jogo podia estar 3-1. Aí o Grêmio vai lá, empata no último minuto e é de pontinho em pontinho, sabe? É um sofrimento terrível. Agora 3 jogos, 2 em casa, mas contra São Paulo e Corinthians. Quem me garante que o Grêmio vai conseguir uma vitória nesses 2 jogos? Eu não estou pedindo muito, estou pedindo uma vitória só. E todos considerando o jogo contra o Vitória fora, porque o Vitória está jogando mais do que o Grêmio. Aliás, quase todo mundo está jogando mais do que o Grêmio. O Renato montou uma escalação para esse jogo até interessante, né? O Aravena, Soteldo, Bright White, o Cristaldo mais à direita, o Bright White e eles, né, os dois homens mais de frente, né? O Aravena e o Soteldo às vezes até alternando aos lados do campo. O Dodi e o Vila Sante ali na abertura de meio campo, Rodrigo Caio como zagueiro, diante de tantas dificuldades que o Grêmio tem na defesa, ao lado do Gemerson, o Reinaldo e o João Pedro nas laterais. O Rodrigo Caio fez um jogo primoroso. Olha, assim, eu lamento de verdade que o Rodrigo Caio não tenha vindo para o Grêmio com, sei lá, 3 anos antes.
ou que ele ainda ressinta, né, alguma situação de joelho, né, a sua parte clínica aí, porque o Rodrigo Caio é um exuberante zagueiro. Ele é muito técnico, ele é muito inteligente, ele é muito tranquilo, e ele foi o dono da defesa do Grêmio, que foi bastante exigida durante o jogo, e o Gemerson muito atrapalhado. Cara, não sei o que aconteceu com o Gemerson, jogador de Corinthians, Galo, seleção brasileira. Meu Deus do céu, o Gemerson e o Reinaldo, eles são assim, cara, um assinte para os olhos. É terrível, terrível vê-los jogar. Porque é erro de domínio, é erro de leitura, é erro de. Sabe, você sai jogando, entrega a bola no pé do adversário, ou chuta para lateral. Aí você vê o Rodrigo Caio, a diferença que é, cara. Pô, ele pega a bola, ele dá uma passada, ele já limpa a jogada, já limpa o atacante e já sai com a bola dominada. Sabe, tabela com o goleiro, com a marcação alta do Fernando Diniz, e ele não se preocupava, não se afobava. A diferença que é você ter um zagueiro assim, eu de verdade lamento que ele não possa ter vida longa no Grêmio, porque, enfim, não sei qual é a condição clínica dele, né? E tem uma dificuldade aí para permanecer nos próximos anos, né? Ritmo de jogo, enfim. Mas, cara, ele foi das melhores coisas que eu vi no jogo. A outra foi o Bright White, né? Que, como sempre, lidera o time, resolve e não merece. Não merecia ter um time como esse, completamente desorganizado, bagunçado, desistente. O Bright White merecia um time melhor, tomara que ele fique para a temporada que vem, ele tem contrato até o fim do ano que vem, e que o Grêmio se reorganize para conceder a Bright White um time minimamente melhor. Porque naquilo que tange a ele faz e faz muito bem, mais até do que tange ao atacante, né? Porque ele faz o gol, mas ele também combina as jogadas, ele começa a jogada do gol, ele organiza o time, ele conversa com o goleiro, ele diz onde é que o goleiro tem que repor a bola, ele fala com os laterais, ele é praticamente um treinador dentro de campo. E isso gerou uma polêmica durante a semana, por conta da informação do meu amigo Diogo Rossi. Não é por ser meu amigo aqui, porque assim, obviamente como jornalista, eu vou defender aqui que o meu colega preserve a sua fonte e tenha garantia com a sua informação. Eu cansei de dar informação em que todo mundo negava, em que todo mundo ficava puto, e eu sabia, eu tinha garantia de que a informação era verdadeira. E, cara, você tem que bancar, mesmo tomando porrada. O torcedor ele já odeia naturalmente a imprensa. Quando o staff, né, o treinador, o presidente jogam a imprensa aos leões, bom, é tudo que o torcedor quer, né? O torcedor odeia árbitro e imprensa. Então, assim, para ele não é muito difícil odiar um jornalista que na cabeça do torcedor está criando crise. E eu aqui também não quero criar essa crise com o torcedor, eu só estou dando o ponto de vista do jornalista aqui desse lado, e obviamente cometemos erros, e obviamente tem bons e maus jornalistas, como bons e maus torcedores, como bons e maus profissionais em todas as áreas. A questão é que eu conheço o Diogo. Conheço o Diogo, sei como ele trabalha as suas informações. Então, entendo que, e conversei com ele, sei que a informação é verdadeira. E obviamente, nesses casos, as informações são negadas. E assim, aí os caras geraram uma crise, achando que o cara queria criar uma crise, tumultuar o Grêmio. Gente, é uma informação que até ela não foi nem desrespeitosa, de que houve uma conversa do Martin Bright White na sala do presidente Guerra com o presidente, não cobrando, mas assim, conversando sobre melhorias, né, no CT, no dia a dia, na metodologia de trabalho. Inclusive, a informação não dá conta de uma crítica ao trabalho do Renato. Pelo contrário, o Bright White, onde vai, ele elogia o trabalho do Renato. Mas é uma questão de dia a dia mesmo, em que o jogador dinamarquês, com passagens por grandes clubes, né, Barcelona e tudo mais, chegou no presidente, e a informação é que o presidente não teria gostado dessa quebra de hierarquia, dessa insubordinação, talvez, né, na cabeça de muitos, né, dele bater na sala do presidente para dizer, ó, eu acho que isso aqui vocês estão fazendo errado. Como certa vez o Soares chegou a dizer, né, que no pós-janta não dava para comer hambúrguer e mini pizza, que o jogador precisava de um trabalho diferente ali, de nutrição, coisas que esses caras acrescentam. Cara, o presidente Guerra ficou tão pistola com essa informação que ele não só negou, e ele poderia ter negado, e ele poderia ter ficado irritado, isso está tudo certo. Agora, a declaração que ele deu dizendo que o Diogo, primeiro, é um desqualificado, que ele não foi parido e que ele deve ser filho de chocadeira. Me perdoem até usar esses termos aqui, mas, pô, como é que um presidente de um clube se dirige dessa maneira para um jornalista? Liga para o cara e fala assim, pô,
pô, essa informação não é verdadeira, você faltou com a verdade e tal, vou ter que negar lá publicamente, tá bem, tá tudo certo. As informações nem sempre elas são confirmadas, ainda mais pela fonte oficial, não tem como. Mas, cara, dessa maneira, e aí gerou toda essa crise, e aí vai para a entrevista coletiva do Renato. Nossa Senhora. Aí o Renato, cara, o Renato ameaça antes de ir embora, praticamente dando a entender que vai embora, mas aí depois ele recua, dizendo que ele não falou sobre isso, que ele nem está pensando nisso, que um dia ele vai embora. Então, já não sei se é que vai ficar. E que ele é muito bom, todo mundo sabe que ele é muito bom, e que antes de ir embora ele vai dar uma lista com o nome de jornalistas, porque os torcedores sabem onde eles vão, que eles sabem onde os filhos deles, em que colégio estudam. Ah, Renato, me ajuda a te ajudar. Pô, eu canso de falar aqui, cara, eu sou um fã de Renato Portaluppi. O Renato é uma estátua, é o maior ídolo desse clube. E eu preciso que o Renato saia do Grêmio para que eu continue admirando o Renato, para que eu continue tendo o Renato como a figura maior desse clube por tudo que ele já fez. Ele precisa sair, porque o Renato não dá mais um sorriso. Porra, eu gostava muito do Renato malemolente, o Renato malandro, o Renato brincando à beira do campo com jogadores adversários, o Renato chegando na entrevista, confrontando muitas vezes jornalistas, mas num tom irônico, debochado, bem-humorado. Isso mudou. Mudou. É uma entrevista pesada. Aí ameaçou não dar mais entrevistas, porque ele vai falar com o presidente, porque, né? Ele manda, né? Então ele vai falar com o presidente porque ele não precisa estar ali, que os treinadores, ele conversa com os treinadores, tá todo mundo de saco cheio de dar entrevista. Cara, não precisa então. Bota o auxiliar realmente. Os caras falam de futebol, o Renato não fala mais de futebol. Ele não explica as questões táticas do jogo, é só porrada. Aí o torcedor, né, que, enfim, pode estar pensando, pô, mas eles também tomam porrada. Tá bem, acho que assim, você devolver a crítica, tá tudo certo, é do jogo. Mas, cara, porra, os repórteres, especialmente que estão ali, eles não são os caras que são de opinião, que não são o Chico Garcia que faz aqui um vídeo depois analisando o pós-jogo. Eles estão lá para perguntar o que muitas vezes o torcedor quer saber. Renato, por que o Monsalve ficou no banco? Renato, por que você tirou o Bright White para botar o Diego Costa? Por que o Grêmio veio aqui jogar por uma bola? Sabe, essas coisas. E aí ele já responde, ameaçando o jornalista, dizendo que vai embora. Cara, foi assim, muito acima do tom, como tem sido todas as entrevistas dele esse ano. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o Grêmio do Renato, eu não aguento mais o Renato das entrevistas. Eu quero ter o Renato ídolo, e para isso ele precisa estar fora do clube. Ele precisa ir embora do Grêmio, para que a gente continue tendo o Renato como ídolo e estátua. Porque senão ele vai terminar de manchar e arranhar a imagem que ele tanto demorou para construir. Voltando ao jogo, o Grêmio faz um gol com 18 minutos do Bright White, de letra, porque é isso, né? O Bright White faz tudo, ou quase tudo. O Grêmio que faz o mais difícil, o Cruzeiro estava atacando, o Grêmio em escapadas com Aravena, João Pedro e o Bright White, o Grêmio faz o seu gol. Depois, aos 37, ele perde um gol claríssimo com o Dodi, que eu não sei como ele conseguiu perder aquele gol. Aos 41 ele toma um empate. Porque o Cruzeiro já era para ter empatado, mas o Grêmio, curiosamente, poderia estar vencendo por 2-0. Vem o segundo tempo e ele tira o Cristaldo e bota o Monsalve. E o Cristaldo, uma figura nula no jogo, né? O Monsalve tem mais arranque, tem mais disposição, tem mais né, disposição para construir ali no meio de campo. Pensei que o Grêmio fosse melhorar, ter um pouco mais a bola. Isso não aconteceu, só deu o Cruzeiro. O Cruzeiro martelando, martelando, martelando. Mas o Grêmio, quando escapava nos pés do Soteldo, do Aravena. E aí o Renato começa a encontrar soluções com Edenilson, PP. Aí ele tira o Soteldo, que era talvez o melhor jogador do time, junto do Bright White e do Rodrigo Caio. Tira o Aravena. Aí depois ele tira o Bright White para botar o Diego Costa. Então, assim, gente, o Renato tá errando demais na entrevista. Na escalação até acho que ele não errou tanto assim. Só que o jogo não funciona. Taticamente, o Grêmio... Chegou uma hora que o Monsalvo pegou a bola, começou a driblar todo mundo, parou, aí adiantou demais, o Cássio pegou a bola. Porque é isso, o Grêmio é isso. No último lance do jogo, o Diego Costa recebe uma bola pelo lado esquerdo para o Grêmio ganhar o jogo, arrancando, em direção à área. E olhando, vai para dentro, vai para dentro. Ele recua, espera todo o sistema defensivo do Cruzeiro chegar, dá um passe por elevação lá do outro lado da meia-lua, não sei quem é que estava lá no meio,
o cara recolhe, o Klaus termina o jogo. O Diego Costa está aqui, com o gol na frente dele. Ele volta. Não quero ganhar, vamos empatar. Eu não sei mais o que dizer, eu só sei que eu preciso que esse ano termine e que o Grêmio busque mais 1 ou 3 pontos aí contra São Paulo, Vitória, Corinthians, não sei de que maneira esses pontos virão e que o Grêmio encerre esse ciclo. E, presidente Alberto Guerra, o senhor perdeu uma grande oportunidade de se desculpar e de voltar atrás nas palavras grosseiras que o senhor proferiu na véspera. Mas aí o Grêmio tá tão doente na sua entranha que tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Então, eu só espero que o ano termine. Comenta aqui, inscreva-se no canal e volto na próxima. Tchau!